São 6 horas e 48 minutos, o Viva Voz está de volta e já está na linha com a gente o Eduardo Graça, nosso colunista das segundas-feiras, repórter especial do jornal O Globo. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Fernando. Boa noite a Boa todos. noite. Oi, Edu. Edu, a gente tem aí amanhã eleições nos Estados Unidos, eleições que acontecem em alguns estados. Até que ponto elas podem ser lidas como um plebiscito do governo Trump até agora? E o que a gente pode esperar do balanço ali entre democratas e republicanos nessas eleições? Vera, os democratas querem muito que essa eleição seja lida como um primeiro plebiscito ao governo Trump, exatamente um ano depois da vitória do Trump sobre Kamala Harris. Os republicanos argumentam que a maioria dessas eleições amanhã vão acontecer em áreas que são redutos do Partido Democrata. Então, na verdade, elas acabam revelando melhor para onde vai o Partido Democrata, se vai ficar mais à direita ou mais à esquerda. O símbolo maior das eleições amanhã, para o Partido Republicano especialmente, é, ao que tudo indica, a vitória do deputado estadual Zohran Mamdani, um socialista de 34 anos, imigrante muçulmano, de origem indiana, que nasceu na África, e que, de fato, se for eleito, representa uma revolução, algo impressionante no tabuleiro político dos Estados Unidos. Os democratas lembram que, além dessa eleição em Nova York, vão estar em jogo, por exemplo, dois cargos de governador de dois estados importantes para o país, a Virgínia e Nova Jersey. E nesses estados, as candidatas que estão à frente são duas democratas, deputadas federais centristas, que destacaram nas campanhas delas os currículos delas. Uma é militar, a outra um currículo nas agências de inteligência, se aproximando um pouco do discurso da lei e da ordem, de olho nos eleitores independentes, mas também denunciando o bolso mais vazio dos americanos desde que o Trump e seus tarifaços entraram em cena. Uma fonte minha me resumiu hoje algo que parece óbvio, mas que não é. Que investindo para todos os lados, né, no caso de Nova Jersey e Virgínia, mais ali de olho nos independentes, no caso de Nova York, para os jovens e para de fato uma opção à esquerda, os democratas, pelo menos agora, estão investindo, foram para o ataque. Sem o peso do governo Biden, eles finalmente parecem ter acordado para o fato de que, para ganhar a eleição, não tem outro jeito, né? Tem que fazer oposição de verdade. Que foi o que a gente viu, inclusive, nesse fim de semana, nos comícios finais das duas candidatas que eu citei aqui, que provavelmente serão eleitas, com a presença de um Barack Obama, assim, on fire, animadíssimo. Ô, Edu, dá pra gente ler como um plebiscito, aprovação e desaprovação ao governo Trump? Então, os republicanos dizem que não, de jeito nenhum. O Trump está com números baixíssimos. Ontem, Carol, saiu uma pesquisa do Washington Post e da ABC News e do Instituto Ipsos, que botou ele com 58% de reprovação. Hoje, uma outra pesquisa da CNN bateu recorde de desaprovação, juntando o primeiro governo Trump com o segundo. Então ele está muito mal das pernas. Mas aí os republicanos argumentam que esses estados e Nova York são áreas claramente democratas. Então não dá para você decidir se as pessoas gostam ou desgostam do Trump só tendo como maioria de eleitores pessoas que naturalmente votariam nos democratas. Mas tem uma coisa muito específica dessas eleições que é legal a gente pensar e prestar atenção amanhã. Em Nova Jersey, especificamente, o Trump ganhou muitos votos em relação às eleições em que ele foi eleito pela primeira vez. E ganhou muitos votos, Carol, entre os hispânicos. Amanhã vai ser interessante a gente olhar o quanto esse apoio diminuiu, porque são os mesmos eleitores que vão às urnas, os mesmos que votaram em Joe Biden e que depois migraram para Trump e não foram para Kamala Harris. Esse voto é um voto importante para a gente ver amanhã, e aí a gente pode discutir se é um plebiscito ou se não é. Du, eu queria te ouvir sobre aquela reunião do Donald Trump com o líder chinês Xi Jinping. Trump saiu daquela reunião cantando uma vitória, dizendo que tinha ganhado, tinha feito o melhor acordo. Quem ganhou, hein? Pois é, a Casa Branca diz que foi uma vitória inequívoca, celebrou, comemorou. O Partido Democrata já disse, ao contrário, que foram feitas concessões demais a Pequim. E os chineses
dizem que cederam um pouco, muito menos do que eles poderiam ceder. Por exemplo, Fernando, nem sequer foi para a mesa de negociações algo que o Trump queria que fosse muito, que era a situação da venda do TikTok lá nos Estados Unidos. De um modo muito menos histriônico do que a Casa Branca, Pequim destacou a resistência clara que se fez à pressão americana, né? A China tem um monopólio na prática do processamento de terras raras, tem o poder de compra real da soja americana e usou, inegavelmente, isso muito bem para negociar. O resultado das conversas, que incluiu ali pelos americanos, né, a redução das tarifas e pela China a suspensão, as restrições de terras raras e a compra de soja, foi, e eu queria ir, eu acho que esse é o ponto mais importante, foi uma trégua temporária. Não foi assinado nenhum acordo final e a gente conhece nesse programa, inclusive, Donald Trump, né? Como ele pode mudar a qualquer momento. Então, eu acho assim que o Trump venceu no sentido de que ele repetiu aquela estratégia do caos em que ele próprio criou essa confusão desde o início, para depois ele mesmo surgir como aquele que resolveu a tal confusão. Só que é impossível comprar esse alvoroço que o Trump está fazendo para consumo interno como uma vitória inequívoca, eu acho. Esse foi o Eduardo Graça, repórter especial do Globo para assuntos internacionais, nosso colunista das segundas-feiras. Já te esperamos semana que vem. Edu, obrigada por hoje. Um beijo em todos, até logo, boa noite. Valeu, Edu. Valeu, Edu.